Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Essência. Aqui, as suas dúvidas ganham espaço e as respostas são dadas com profundidade. Eu aproveito para te convidar para clicar no link que está aqui abaixo e ter a oportunidade de assistir a mensagem do pastor de forma completa. Existem temas importantes esperando por você. Vamos lá, começar mais um programa Essência aqui, apresentando hoje, os participantes. Pastor Calixto, primeiro ancião aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do JUVV. Pastor, é uma alegria tê-lo conosco, mais uma vez aqui, nos acompanhando. Obrigado, também é um privilégio para mim estar com vocês aí. Muito bom, estamos com um casal muito especial, a Joyce e o Bill, que são membros aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito obrigada também por vocês terem aceitado o convite de participar conosco. Obrigada, a gente que agradece. Muito bom, pastor. Hoje as perguntas vêm carregadas de profundidade. Tá preparado? Vamos ver, né? Nem sempre as perguntas profundas têm respostas profundas, né? Mas vamos fazer o nosso melhor. Certo. Começando com a minha pergunta, pastor. Como lidar com os descrentes? Que disfarçados, eles procuram nos afastar os rebanhos dos caminhos da fé. Sua pergunta, Sueli, é muito interessante, porque eu diria o seguinte, é muito complexo dar uma receita específica para certos casos como esses, porque os descrentes ou dissidentes, eles vêm com roupagens diferentes. Cada época, talvez a cultura, talvez a realidade local, traz dificuldades diferentes. Por exemplo, você tem pessoas que trazem críticas relacionadas ao dom de profecia. Outras pessoas já trazem relacionadas à Trindade, que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, então já criticam. No passado, as pessoas vinham até a porta da igreja para poder trazer um livrinho, tentar convencer alguém, visitá-los em casa, mas hoje com a mídia está em toda parte, então dificulta bastante. Nós temos alguns ramos de perfeccionistas, por exemplo, que eles já tentam se inserir na igreja. Eles dizem que o negócio é inserir entre os membros, porque aí eles conseguem ganhar a confiança dos membros e conseguem então mostrar a teoria deles. E isso aí, eles apresentam com a roupagem quase santa, quase perfeita. Eles veem assim o método de ensino, a proposta deles. Por exemplo, há uma linha aí que trabalha com perfeccionismo, a natureza humana de Cristo. Eles trabalham com a questão de alimentação. Quem diz que a igreja não precisa crescer na área de alimentação? Temos muito a crescer. Na área da modéstia cristã, eles trabalham muito, na área da música. Então eles vão por áreas que nós estamos assim necessitando crescer mais. Aí eles entram e tentam denegrir a imagem da igreja e mostrar que eles têm uma solução melhor. Então a ideia é esta, então não é evangelizar pessoas de fora da igreja, é de dentro da igreja que eles querem. Então, como eu disse, formar uma igreja dentro da igreja, né? E quem não está de acordo com eles ou não estiver de acordo com eles, são tidos como apostatados, como quem não quer crescer espiritualmente, etc. Então isso é muito confuso, né? Muito confuso. E a igreja então precisa estar atenta. Eu gosto muito da referência Bíblia, Espírito e Profecia e a orientação da administração da igreja, o pastor da igreja. Então, alguma coisa que não está de acordo, vou perguntar, mas sempre com boas referências, porque, ao contrário, pode trazer apostasia para aquele até membro sincero. Alerta importante, pastor. Obrigada. Joyce, pode fazer sua pergunta. Pastor, como encontrar o equilíbrio entre o fanatismo e o legalismo? Ô Joyce, a sua pergunta também é muito pertinente, interessante. E sabe que Ellen White trabalhava muito nesse sentido. O verdadeiro cristão evita os extremos, é o equilíbrio.
E Ellen White era muito equilibrada, inclusive em vários pontos, em todos os pontos a gente vê que ela trabalhava com equilíbrio. Eu vou até citar um exemplo aqui. Ela, por exemplo, estava viajando da Austrália para a América e no caminho ela passou por uma região que fuso horário dava 24 horas. Então ela teria, no caso, em um pequeno percurso, ela teria 24 horas, que era sábado, e no outro percurso aqui, sábado. Mas Deus não pede a guarda do sábado em 48 horas. Só pede 24 horas. Então o pastor A.G. Daniels, que era o presidente da Conferência Geral, estava lá com ela, e ele disse assim: irmão White, a senhora vai guardar qual sábado? Ela disse: eu vou guardar esse, porque esse outro eu tenho muitos afazeres. Então isso aí representa o quê? Equilíbrio. Então ela sempre trabalhava na questão do equilíbrio. Nós, como cristãos, precisamos trabalhar e realmente precisa da sabedoria divina. Somente com Deus, né, ajudando para a gente não ir para extremos. Porque o fanatismo leva a problemas sérios. Pessoas fanáticas às vezes não conseguem os objetivos dela dentro de casa, famílias se separam. Por que tantos perfeccionistas perdem a família? Porque filhos não conseguem tolerar as suas ideologias, o cônjuge não consegue, então trazem crises insuportáveis a ponto de haver separação. Então esse aspecto aí, eu também não vejo tanta facilidade de a gente conseguir uma receita específica. O que a gente precisa é oração, pedir a sabedoria divina, né? Seguir as orientações da igreja, porque tanto o fanatismo é perigoso quanto o liberalismo. O fanatismo, podemos citar exemplo dos fariseus no tempo de Cristo, né, que Jesus condenou duramente. E o liberalismo era aquela mornidão que a gente vê nos tempos dos profetas menores, principalmente, né? E via o povo abandonando a fé, não devolvendo os dízimos. Malaquias, por exemplo, fala sobre isso, né? Deixa como está, Deus não se importa com isso, etc. E não faz culto em casa, não busca crescer espiritualmente. E então isso é uma outra doença muito forte que a gente só com oração também para ter o equilíbrio, né? Então eu vejo dessa forma. Pastor, uma palavra é equilíbrio, né? Obrigada. Bill? Então, pastor, ouvindo o seu sermão na igreja, a gente pôde ver alguns pontos ali relevantes. Eu anotei um aqui. Na verdade, eu anotei mais do que um, mas eu vou falar só um, tá? Ele fala aqui um pouquinho sobre a indiferença, né? Como que eu posso estar indiferente àquilo que eu estou aprendendo? Como que a indiferença pode afetar um membro da igreja? Muito bem, uma boa pergunta. Ellen White falou naquele texto do Mente, Caráter, Personalidade, ela citou e eu até li o texto, né? Ela disse: se Satanás não pega no gelo da indiferença, ele tenta pegar no fogo do fanatismo, né? Então ela usou esse termo. Então a indiferença, hoje você pode trabalhar você pode ver assim várias vertentes da indiferença. A indiferença, por exemplo, a cultura, está vindo aí uma forte cultura mais liberalista, mais progressista, humanista, tá um monte de istas aí, sabe? E vem assim, aceitando todas as coisas e tornando a igreja mais como um clube, e não com seus princípios espirituais, não como verdade, aceita, venha como está, não requer mudança. A gente muda as regras, mas não precisa mudar o estilo de vida, nada disso. Então essa linha é bastante perigosa, a gente vê isso aí, né? Vê isso muito frequente no contexto cultural, geral, contexto religioso, mas no contexto também familiar, pessoal, a gente vê muito disso. Eu, por exemplo, vivi um tempo quando a criança, como adolescente, por exemplo, eu vivia muito nisso, na indiferença. Não estudava, não me importava em ler sobre a igreja, sobre as coisas espirituais. Então, há uma frieza, seria uma apatia, né, espiritual. Então, isso aí, eu acho que é muito forte no nosso tempo, né, nosso meio.
A gente vê que o trabalho, por exemplo, toma muito tempo das pessoas e às vezes a indiferença para com as coisas de Deus, da igreja, às vezes prevalece, né? Ok. Pastor, conta para nós qual é a essência da mensagem de hoje. Eu poderia dizer o que Paulo disse: vigiai, né? Vigiai. Porque no contexto de hoje eu quis mostrar ali que as críticas são fortes, né? E se nós não estivermos preparados, estivermos assim, atentos, nós seremos levados para um lado ou para o outro. Então, Paulo disse: portanto, vigiai, para não ser pegos nessas artimanhas do inimigo que vem de diversas formas, né? Diversas formas. Então eu diria isto, e eu digo para mim mesmo, né? Eu tenho que estar sempre atento. Inclusive eu preparei um estudo sobre a natureza humana de Cristo, que estava sendo uma crise muito, estava havendo uma crise muito forte na região onde eu morava, e eu tive que assim buscar materiais, e eu consegui um material de um teólogo lá da região da Ásia, e que era contra, estava rodando em nosso meio, que foi traduzido para o português, e a pessoa trouxe de tal maneira que me deixou confuso. Falei: será que eles não estão certos? A forma que estão dizendo? E então, quando eu estava naquela dúvida, eu disse: Deus, eu não posso ficar com algo em cima do muro, na dúvida. O Senhor tem que me ajudar, me ajuda, Senhor. E aí consegui um material de um professor da Andrews, pessoa de assim, bem segurança teológica, e ele fez uma reação crítica ao material daquele autor. Aí eu consegui, na reação crítica, eu consegui ver pontos que eu não estava vendo antes. Então, precisa sempre estar nesse vigilantes, vigiarmos e também fazer nossa parte, buscar a orientação divina, né, que é o vigiar, está no âmbito do vigiar, para que tenhamos esclarecimentos. Depois que esclarece, nossa, como é melhor, como é muito interessante essa visão que está sendo apresentada, né? Que Deus abençoe, né, todos nós, e quero chegar no céu, e todos queremos, né? Amém. Amém, pastor. Obrigada pela mensagem, obrigada por estar aqui conosco. O agir de Deus é incrível. Sem dúvida, sem dúvida. Ninguém chegará no céu e dirá: Deus, eu tanto queria chegar, mas me faltou verdade. Às vezes Deus poderá dizer: faltou porque você não buscou, porque a verdade chegou na sua mão, né? E você buscou extremos, você não foi zeloso aqui. Então, o nosso zelo aí, a nossa busca com sinceridade, Deus vai dar a direção certa para todos, né? Amém, amém, pastor. Para finalizarmos o programa Essência de hoje, o senhor pode fazer uma oração? Com certeza, vamos orar. Maravilhoso Pai, que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por estar sempre em nossa vida, dirigindo-nos, fortalecendo-nos e dando um direcionamento seguro que conduz à salvação. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui com esse programa tão interessante de Essência, pela equipe que trabalha, que ajuda, que faz a sua parte, que a Tua graça continue repousando sobre todos nós e que a verdade continue, que possa estar enraizada em nós e que possamos vivê-la a cada dia e levar a outros. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigada a todos pela presença. Valeu.